Olá galera da EJO, a nossa equipe vai falar sobre o capítulo do artigo A União dos Contrários, que é um artigo simples, mas que abrange muitos temas, desde a fotografia, a arte e temas religiosos. A União dos Contrários discute a evolução da arte e a busca dos artistas em encontrar a união entre a realidade interior e a realidade exterior por meio de 4 elementos: a alma, o corpo, a matéria e o espírito. Os artistas veem a necessidade de encontrar suas experiências emocionais e sensoriais de forma concreta, fazendo uma relação que vai além da natureza, refletindo na essência humana. E o primeiro ponto abordado no fragmento do artigo é sobre a transformação da pintura no século XX, porque ela passa por diversas transformações, desde o século XX para entrar no século XXI, como as vanguardas, o cubismo, o favismo, o dadaísmo, e entre outras. Então, os artistas eles buscam fugir da realidade e do interior mais imaginário, quebrando essa arte abstrata, deixando a arte com um significado mais real. E a união dos contrários está muito ligado a essa questão do homem com a natureza. E por isso que no artigo fala essa questão de ter uma harmonia entre a arte e a vida. Bom dia, meu nome é Laine e eu vou falar sobre a influência da fotografia na arte moderna. O artigo ele menciona que a fotografia ela se tornou uma arte completamente sensorial, que permitia a captura do momento com precisão. A representação da realidade concreta através da fotografia ela influenciou vários artistas modernos a valorizar a observação direta e também a acessibilidade ao instante presente. Isso permitiu que a arte moderna ela incorporasse uma nova dimensão do realismo. Ele também relata 2 exemplos de fotógrafos que praticam a representação concreta. E eles são muito reconhecidos por ter suas habilidades em capturar momentos decisivos de cenas e cotidianos com uma precisão e sensibilidade que também influenciou muitos artistas. Ele também, o texto, ele discute como a arte moderna ele busca reconciliar a emoção e a experiência sensorial do artista com a realidade externa. A fotografia, com sua capacidade de capturar detalhes minuciosos e emoções sutis, serviu de inspirações para outros artistas, como já foi dito, a explorar novas formas de expressões emocionais e também sensoriais em suas obras. Bom, boa noite, meu nome é Otsari, eu sou aluno do 3º ano. E agora eu vou falar um pouco sobre essa integração do tema religioso no contexto da arte moderna. E durante o século XX, a arte experimentou uma notável transformação em relação aos temas que eram abordados, especificamente que diz a respeito do retorno significativo das questões religiosas. E este período viu uma mudança marcante longe da predominância de temas secularizados, que caracterizavam décadas anteriores, como na era medieval. E artistas como Alfred Manessier e Jean Bazaine foram figuras pioneiras para isso, que eles trouxeram a religião de uma forma reformada, mas mantendo aquela questão da espiritualidade. Bem, agora eu vou falar sobre a realidade humana na arte moderna. Ela foi meio que uma tentativa audaciosa de reconciliar a abstração e o realismo, buscando criar meio que uma expressão artística que não fosse apenas esteticamente rica, mas também emocionalmente profunda, como artistas como Messier e Bellaizier, eles que lideraram um movimento, promovendo um sistema entre formas abstratas e elementos figurativos, que resultando em obras que não fosse apenas capturar a complexidade da experiência humana, mas também estabelecesse uma comunhão entre o homem e seu ambiente natural e espiritual. E é isso. Meu nome é Ana Luísa e eu vou descrever algumas obras. A primeira obra é Gesto, que é uma obra do artista francês Jean Lussac.
conhecido por seu trabalho na tapeçaria e na pintura moderna. Lucet foi um dos principais renovadores da tapeçaria contemporânea. Ele combinava vários elementos tradicionais com abordagem moderna e expressiva. Em gesto, Lucet pode explorar temas como movimento, textura e cor. Aí utiliza gestos largos e expressivos que capturam a energia e a emoção do momento. Nessas obras, muitas vezes refletem a um estilo vibrante e dinâmico, onde o gesto do artista se torna uma parte integrante da composição, transmitindo uma sensação de vitalidade e profundo emocional. Bom, a segunda obra é de Decassi Ansaine Madeleine, que é uma pintura do artista Alfredo Mancier, que se concentra na figura de Santa Maria Madalena, que é um importante personagem na religião cristã. Mancier, ele usava cores vivas e formas abstratas para expressar temas como espiritualidade e o papel significativo de Maria Madalena na história cristã. A obra, ela combina elementos figurativos, como as representações da própria Santa Maria Madalena, com formas abstratas, permitindo diferentes interpretações sobre a sua mensagem espiritual e emocional. O terceiro é Tremonis, que é um livro do artista francês Pierre Tremonis, conhecido por suas contribuições significativas para a arte contemporânea, especialmente essa área da gravatura e da pintura. Tremonis é retomado por seu estilo distintivo, que combina precisão técnica com uma abordagem moderna e experimental. O livro, Tremonis, pode abordar diversos aspectos da obra e a vida do artista, incluindo suas técnicas de gravura, suas influências do artista e talvez também aspectos biográficos e análises críticas de suas obras. Geralmente, obras dedicadas a um artista específico, como o Tremonis, oferecem uma visão profunda de sua trajetória criativa e impacto no mundo da arte contemporânea. A última é O Quadro, que é uma obra emblemática do artista francês Pierre Soulages. É o famoso por sua pintura abstrata que explora a interação entre a luz, textura e a cor. Soulages é conhecido por seu uso único da cor preta em suas obras, onde ele manipula a superfície da tela para refletir e absorver a luz de maneiras que cria profundidade e movimento visual. O quadro pode se referir a uma peça aqui específica ou interpretado como uma apresentação de toda a sua série de trabalhos, onde a abstração e a experimentação como material são centrais para sua expressão artística. Muito obrigada. Bem, pessoal, dando continuidade à apresentação sobre essa parte de união dos contrários, vou falar um pouco sobre o impacto da arte, principalmente no mundo atual, que em si tem dois tópicos muito importantes a serem citados. O primeiro é a parte do desafiar normas e convencionalismos, que a arte atual ela tem como essa influência de desafiar as normas que são impostas pelas culturas anteriores voltadas para a arte e também os convencionalismos, que seriam tudo que é imposto. Outro ponto seria a integração de culturas e influências diversas, seria adicionar a uma determinada cultura aspectos distintos. Por exemplo, a cultura brasileira, como tem influências tanto europeia, africana e indígena, seria essa junção, ou acrescentar junções como, por exemplo, asiáticas, africanas de outras regiões e europeias voltadas para as áreas mais nórdicas. Vou falar também um pouco sobre a influência da arte no futuro, que seria o seu impacto. Temos a arte digital e tecnológica. Como podemos ver, o mundo atual está se desenvolvendo cada vez mais e estão sendo utilizados IA, inteligência artificial, como meio de criação de novas artes. Outro também seria a criação e uso de recursos voltados à tecnologia para implementar essas artes. Outro ponto seria a diversidade e a inclusão, que
é uma coisa muito divergente também. Uma arte que era específica para um ponto, ela passa a ter diversos ramos voltados para uma coisa específica. Por exemplo, uma paisagem que iria fazer referência somente à natureza, ela pode fazer referências a questões urbanas e neutras, por exemplo, a junção das duas. E nessa parte de inclusão, se exatamente isso, incluir coisas diferentes a uma arte só. Outro ponto é a exploração do eu e da identidade em contextos sociais. Quando você explora o seu eu em si dentro de uma arte, você está se explanando, se entregando ao todo, e também quando você começa a acrescentar coisas sociais, que, por exemplo, é o uso da sociologia que muitos artistas utilizam dentro dos seus parâmetros de arte. É isso, pessoal, muito obrigado.